Apresento aqui o resumo da minha fala. São reflexões teórico-críticas sobre o ensino de literatura para crianças e adolescentes, levando em consideração as possibilidades didáticas do trabalho intersemiótico, a presença em sala de aula das tecnologias digitais de informação e comunicação e os aspectos mais relevantes do letramento literário, como fonte de estímulo à sensibilidade estética e à valorização do pertencimento cultural, seguidas da apresentação da mandala Cabeça Calva de Deus, finalizada no dia 5 de julho de 2020, produto intersemiótico de minha autoria, originado pelos conhecimentos sobre a trilogia épica A Cabeça Calva de Deus, de Corsino Forte. Essa proposta realiza uma manifestação feita ao poeta Corsino Forte na ocasião do pós-doutorado sobre o meu desejo de adaptar de algum modo sua trilogia para que crianças e adolescentes cabo-verdianos pudessem ter desde cedo intimidade com a epopeia de Cabo Verde. Sua alegria com essa possibilidade me levou a tentar, de algum modo, concretizá-la, como uma homenagem póstuma. Eu cito aqui Otávio Paz. A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono, operação capaz de transformar o mundo. A atividade poética é revolucionária por natureza. Exercício espiritual é um método de libertação interior. A poesia revela este mundo, cria outro. Pão dos eleitos, alimento maldito. Isola, une. Convite à viagem, regresso à terra natal. Se é assim, por que é tão difícil para os mais jovens se envolverem com textos literários como os poemas? Se essa questão é projetada no âmbito da escola ou mesmo da universidade, chega-se a uma complexidade ainda maior, pois quando um docente traz o texto lírico como conteúdo de aula, ler ou não um poema deixa de ser uma decisão individual sobre um possível ato de lazer e passa a ser uma obrigação a ser cumprida. Não houve escolha, mas, em certo termo, imposição. Entretanto, antes de pensar nessa condição obrigatória de recepção, lembro do que afirmou Marisa Lajolo em Do Mundo da Leitura para a Leitura do Mundo. A discussão sobre a leitura, principalmente sobre a leitura numa sociedade que pretende democratizar-se, começa dizendo que os profissionais mais diretamente responsáveis pela iniciação na leitura devem ser bons leitores. Um professor precisa gostar de ler, precisa ler muito, precisa envolver-se com o que lê. Partindo dessa constatação, lembro que Hélder Pinheiro, sobre o trabalho com a poesia na escola, discrimina algumas condições que ele caracteriza como indispensáveis para que a presença do poema na sala de aula seja de fato uma experiência eficiente em investimento em leitura. A primeira delas é justamente uma experiência leitora docente significativa. Sendo assim, para trabalhar eficazmente com poemas em sua sala de aula, um docente precisa ser leitor de poesia. Por isso, em qualquer curso ou palestra que eu ministre para docentes, sempre destaco quão fundamental é que eles e elas busquem, quando isso já não aconteça, se tornarem de fato leitores e leitoras de poemas. Ao fazerem isso, certamente começarão a compor um repertório de leituras que lhes foram especialmente instigantes e que poderão eventualmente compartilhar de forma entusiasmada e contagiante com seus alunos e alunas. A criação dessa mandala teve início em 2014 e se estendeu até esse ano. Então, foi um tempo bastante grande de dedicação a essa produção. Claro que a demora também foi ocasionada por uma série de compromissos que eu tenho de trabalho, mas foi uma pintura muito delicada que exigiu realmente muita concentração e muito tempo cada vez que eu queria fazer um trechinho dela. Como foi que eu estruturei essa mandala? O campo central, essa esfera no campo central, é Cabo Verde, e com suas ilhas. E já me desculpo aqui se o contorno de cada uma não está tão bem feito assim, mas foi bem complicado porque é bem pequenininho. Então essa esfera representa Cabo Verde. Depois eu fiz uma representação da trilogia, então a seta verde indica pão e fonema,
A seta laranja indica árvore e tambor e a seta amarela, pedras de sol e substância. Então, no centro, a esfera Cabo Verde, em torno de Cabo Verde, a trilogia. Depois, na parte onde ficam as representações dos 3 livros, eu compus em cada um deles uma série de referentes que estão relacionados ao conteúdo dos livros. Então, aqui em Pão e Fonema, são essas representações que estão aqui. Depois, árvore e tambor, outras representações. E a mesma coisa aconteceu com pedras de sol e substância. Então, nesse trecho eu desenhei alguns elementos que dialogam com o conteúdo desse livro. Bom, como vocês viram no slide anterior, né, mostrando a animação das setinhas, há elementos, que eu chamo de elementos de coesão, que se repetem nos 3 livros. Então, foi a forma que eu encontrei de dar unidade e de mostrar que há, sim, uma permanência de referentes que estão relacionados à cultura cabo-verdiana, como, por exemplo, o milho, que aparece em Pão e Fonema e aparece pedras de sol e substância. Não quer dizer que não apareça em árvore e tambor, mas eu busquei alguns elementos e fui repetindo em alguns deles para criar essa unidade. O pilão, que está ali na seta azul, também está em A Cabeça da Calva de Deus e pedras de sol e substância. O sol, marcado em amarelo, ele vai aparecer também em Pão e Fonema e pedras de sol e substância. Temos os referentes musicais, indicados pela seta violeta, o tambor, a viola, né, o violão. Temos também um elemento interessante, elementos interessantes relacionados aos aspectos geográficos, aos aspectos da terra cabo-verdiana, como, por exemplo, o vulcão, né, na Ilha do Fogo, que está ali em Árvore e Tambor, e também pedras de sol e substância, e a própria árvore, né, que em Pão e Fonema aparece só os galhos da árvore, que é o momento antes, né, da independência, e depois ali na cor cinza, em Árvore e Tambor, já é a árvore com a sua folhagem verde, na sua grandiosidade, né, marcando uma conquista, marcando uma identidade já adquirida, obviamente, à custa de esforços, de sacrifício. Também marquei a importância da escrita, né, da palavra, por isso é Pão e Fonema, do livro como registro, a pátria que se escreve, a nação, né, que está sendo escrita. Depois, em torno dessa estrutura que representa a trilogia, eu fiz a representação do povo cabo-verdiano, com vários elementos, com distintas representações de faixas etárias e tal. Então, e lá em cima, né, no alto, dando a mão, a representação do Dr. Corsino Forte, todo vestido de branco. E foi a maneira que eu encontrei de demonstrar a ideia de agora povo, agora poema, a ideia de união, a ideia de unir, que as ilhas dessem as mãos umas às outras. E aí eu cito: nem trovões, nem relâmpagos rasgarão as páginas que o nosso povo escreveu. Então foi um texto escrito com a voz do povo, vívida e vivida pela imaginação poética e épica de Corsino Forte. E aí eu fiz uma pequena ousadia, que no cantinho eu estou mostrando, de me inserir nessa proposta de dar as mãos. E aí eu me coloquei aí pequenininha com minha roupa verde-rosa, porque eu sou carioca, sou mangueirense, e eu coloquei aí, tive essa pretensão, mas foi como eu realmente me senti fazendo essa pesquisa. Depois, na última estrutura circular da mandala, eu inseri vários símbolos. Aqui não daria tempo de eu explicar cada um deles, mas eu vou mostrar alguns aqui para vocês entenderem. Primeiro eu fiz também uma ideia de círculo das cores, né, com uma variação de cores, para dar a ideia realmente da completude de todas as cores compondo
esse quadro compondo essa identidade cabo-verdiana. E aí um dos símbolos é o aguadeiro, que é o símbolo do signo de Aquário, que é o carregador de água que derrama as águas da vida. Corsino Fortes era aquariano, então eu fiz aí a minha homenagem, né, ao signo do Dr. Corsino. E também a essa simbologia, né, de ser o que derrama as águas da vida, as águas da esperança, num texto que busca esse resgate da força, da crença em si mesmos. Esse outro símbolo é o símbolo do peixe, Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador do mundo, e era fundamental essa presença porque, de fato, Cristo é uma personagem, uma presença dentro da obra da Cabeça Calva de Deus. E aí eu cito um trechinho de Pão e Fonema. Ó, quando amanhã amanhecer e Cristo descer da sua morada e vier vindo para o braço direito do Monte Cara, com seu cabo de enxada e seus calções de dril, com seus pés descalços e seu dedo partido, e se sentar na pedra redonda do nosso fogão, sem chuva na mão, sem fraqueza no sangue e sem um corvo no coração. Então, vocês podem ver que são vários símbolos, tem o mapa da África, tem a referência a Guiné-Bissau, enfim, são vários, o feminino, são muitos elementos. E por que pensar na mandala como um recurso didático para despertar o interesse por a cabeça calva de Deus? Aí eu lembro aqui Rio do Cosson, que diz assim: o sucesso inicial do encontro do leitor com a obra depende da motivação. E é exatamente isso que Corsino Fortes faz em A Cabeça Calva de Deus. É uma obra épica, que por isso tem uma dimensão lírica e uma dimensão narrativa, ou seja, nessa trilogia se conta a história e todas as circunstâncias culturais e míticas e místicas de Cabo Verde, fazendo uso do texto poético. Então, Corsino Fortes explora muito a poesia e todas as suas possibilidades figurativas, o que torna, obviamente, o texto um pouco mais complexo para uma leitura. Então, nesse sentido, é que eu venho com essa proposta da mandala ao livro, ou seja, a partir da imagem da mandala, explorar formas, cores, possíveis histórias por trás de cada detalhe, estimular a imaginação, brincar com as imagens e, pouco a pouco, contar a história de um homem, de seus livros, de seu país e de seu povo. Ou seja, a partir dessa imagem e de uma experiência lúdica com ela, apresentar a Cabeça Calva de Deus. Ainda que crianças e adolescentes mais jovens não tenham de fato condições de fazer uma leitura completa dessa obra pela complexidade que ela traz, nada impede que um professor apresente esse livro, que diga: nós temos um livro, que na verdade é uma reunião de 3 livros, e contar, olha quantos versos tem cada um dos livros, o conjunto e as representações que estão aqui, e contando para os alunos um pouco do conteúdo desses livros. E aí a gente volta para aquela ideia de que o docente tem que ser leitor, que o docente tem, claro, que possuir essa informação, essa referência, para poder levar para os seus alunos algumas passagens, alguns trechos, valorizando a representatividade da obra dentro da cultura e da história literária de Cabo Verde. Então é um momento em que se pode trazer alguns elementos que vão contextualizar ou que vão apresentar para os alunos uma obra que futuramente pode sim ser uma obra lida por eles e por elas. Então é uma tentativa de criar um protocolo de interesse, de estimular e valorizar essa produção, ainda que não se trabalhe na integralidade da obra. Aqui é um trechinho da parte que contempla Pão e Fonema, que traz o milho e traz a caravela. Ouve-me, primogênito da ilha, ontem fui lenha e lastro para navio. Hoje, sol somente para a sementeira, devolvo às ondas a vocação de ser viagem e fico pão à porta das padarias.
Então é o contraste entre o expansionismo da navegação que trouxe, né, que levou, na verdade, para Cabo Verde o processo de colonização e a vocação de ser cabo-verdiano e ficar na sua terra e plantar o seu alimento, como traz esse trechinho. Então, explorar pequenas passagens da obra, estabelecendo esse diálogo com a imagem, estimulando para que os alunos, claro que vai depender do nível da turma, dos alunos, então o professor teria que selecionar os trechos dependendo da faixa etária, da turma com a qual está lidando. Mais um trechinho agora de Árvore e Tambor. Aqui, onde a seca é arma e a fome desafio, a ilha é vida e a secura, vivência, amor, que a chuva traga a bandeira branca da nossa guerra entre céu e terra. Olha quantos elementos para se discutir a vida em Cabo Verde, a história, os conflitos que foram necessários para se chegar à independência e, ao mesmo tempo, as questões ligadas à própria identidade, vamos dizer assim, da natureza cabo-verdiana, que traz o desafio de enfrentar a seca, de ser criativo, para poder criar um ambiente de vida mais tranquilo, mais harmonioso e plausível. Mais um trechinho de Árvore e Tambor. E de sol a sol pedimos a Deus que não nos ajude a unir estes 10 pedaços, porque se unidos, amalgamados, ossos com ossos, rochas com rochas, estes 10 pedaços daríamos um golpe de Estado no paraíso. Então a ideia que todo o tempo está sendo sustentada pelo poema de união, de unir as 10 ilhas, e por isso essa representação das mãos dadas. Aqui em Pedras de Sol e Substância, que traz muitos referentes, né, já de um outro momento de Cabo Verde, da sua musicalidade, da sua arte, né? Então, sábado, perto da vida, longe da erosão, os vales estão sempre à distância de 2 violas da música ouvida. Entre o mar e a melodia e ao redor da montanha, os montes em rodopio, éramos também a roda mais a gaita de Minó de Mamã. E de festa em festa, de folguedo em folguedo, a noite de corpo e alma era irmã gêmea de sábado e sabura. E enquanto saboreávamos a uva do vinho do próximo verão, os foguetes da diáspora ofereciam a cada rosto um pedaço de céu para amar. Então observem como é possível estabelecer relações com essa representação, com essa imagem de Pedras de Sol e Substância e o conteúdo desse trechinho do livro. E eu quero, por fim, chamar a atenção só para uma representação que me pareceu bastante curiosa, depois que eu terminei a mandala, que eu percebi nessa esfera, se a gente olha com um olhar generoso, nessa esfera central, a cabeça calva de Deus e, ao mesmo tempo, a gravidez redonda da Mãe Terra, que o Dr. Corsino me falou que uma das grandes referências para a composição da sua trilogia foi a beleza da gestação e das barrigas já grandes das grávidas, e essa esfera redonda também é essa gravidez da Mãe Terra, e ao mesmo tempo o que eu quis fazer é Cabo Verde como uma metonímia do mundo, né? Porque nós podemos pensar nessa esfera como planeta, e Cabo Verde seria a metonímia de todos os continentes e de todos os países que compõem, que estão aí identificados geograficamente, né, como fragmentos que compõem o planeta. Agradeço a atenção de vocês, sei que foi uma explicação muito rápida, mas eu espero no texto poder dar mais detalhes e espero no ano que vem ir a Cabo Verde, porque eu ofereci como doação essa mandala à Academia Cabo-Verdiana de Letras e minha intenção é levar essa mandala pessoalmente e quem sabe poder falar um pouquinho mais e com mais detalhes sobre ela. Obrigada a todos vocês, gostaria muito de estar em Cabo Verde nesse momento, mas as coisas vão de mudar, se Deus quiser. Um abraço.